nossa receita de hoje vai ser essa massinha temperada de pão, que você pode usar para vários salgados, né? Fazer um pãozinho assim bem fofinho, um pão recheado como esse, recheadinho com carninha. E também essa massa você pode fazer os salgados pequenos, ou para lanche, doguinho recheado, para lanchinho, para festinha, pode fazer pequeno. E os mini calzones, né? Um recheadinho, muito saboroso. Nós vamos te ensinar todos os segredinhos, passo a passo, com os recheios. Então, antes de começar a receita, já dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber nossas notificações e vamos à receita. 300 ml de leite, 2 colheres ou 30 gramas de açúcar, 2 gemas, 2 colheres de margarina ou 70 gramas, meia cebola ralada, em média de 70 gramas, fermento seco para pão, 10 gramas, 1 colher de sal ou 15 gramas, 1 colher de chá de orégano e 1 colher de cafezinho de curry. Então, vamos começar nosso pãozinho. Nós vamos começar com o leite morno. O leite levemente morno, não muito quente, porque pode matar o fermento. Então, vamos colocar o fermento agora aqui. E o açúcar. Eu gosto de misturar para hidratar esse fermento, para ele crescer melhor. Aí vamos pôr a gema. E a manteiga. Eu gosto de bater na batedeira, mas se você não tem batedeira, não tem problema. Pode ser feito à mão. Depois que eu terminar de bater, eu vou te mostrar como fazer para sovar na mão. Que também dá para fazer. Pondo aos poucos a farinha. Mostrar aqui como é que ficou. Eu não coloco toda a farinha agora, que agora eu vou temperar essa massa. Ela tá bem molinha. Ela ainda tá bem molinha, não tá ainda no ponto. Agora eu vou colocar a cebola pra temperar a massa. O sal, o curry e o orégano. Agora volta para a batedeira. Agora eu vou colocar o resto da farinha. Então, aqui já tem os temperos, né? E eu vou continuar colocando a farinha. Essa quantidade de farinha, de 600 a 900 gramas, vai depender da tua receita. O tamanho de ovo, tamanho de cebola. Então, não vai aos 900 gramas. Mas, tu vai colocando até chegar num ponto de desgrudar na mão. Pronto, agora chegamos no ponto da massa. Eu vou tirar ela aqui na bancada para mostrar para vocês o ponto que ela ficou. Ó, ela fica uma massa macia, mas que não gruda na mão.
Então, daqueles 900 gramas de farinha, sobraram 175 gramas. Eu não usei toda. Então, quando você for fazer, daí você vai prestando atenção até chegar nesse ponto, ó. Tá? Daí, quem não tem a batedeira, que quiser sovar na mão, essa é a forma de sovar, ó. Tu vai abrindo, rasgando a massa. Ó, sempre rasgando a massa. Tá? Essa é a forma de você sovar a massa na mão. Uns 5, 10 minutos, tá? Vai sovando, vai girando ela, ó. Sempre rasgando a massa. Rasga a massa, volta. Rasga a massa, volta. Tá? Então, se você não quer fazer na batedeira, pode fazer na mão. Só cuida para não pôr muita farinha na bancada, para não perder o ponto da massa, tá? Você vai pondo farinha, ela vai ficando mais dura. Bem, depois da massa sovada, então nós vamos deixar a massa descansar até ela dobrar de volume, né? Enquanto a massa descansa, nós vamos separar os recheios. Bem, a nossa massa já dobrou de tamanho, agora nós vamos modelar nossos salgados. Aqui eu tenho alguns tipos de recheio, né? Temos a salsichinha, que eu vou fazer ela com 2 tipos de salsichinha, frango e carne. Os recheios, assim, o que tem na geladeira, tu pode fazer de presunto e queijo, pode fazer de legumes, daí os recheios é a critério. Agora vamos abrir a massa, vamos fazer alguns modelos. Ó, a massa tá bem macia. Essa massa, ela é muito saborosa e muito cheirosa. Não tem noção do cheirinho que ela já tá soltando. Ela é temperada. Vamos abrindo, vamos virando. Que ela encolhe um pouquinho, mas a gente vai ajeitando. Precisa deixar muito grossa, porque como ela vai crescer, então, acho que uma espessura assim, uns 2, 3 milímetros já é o suficiente. Então, nós vamos começar fazendo a salsichinha bem simplesinha. Vou cortar uma tirinha. Esses lanchinhos, eles ficam bem gostosos para fazer para lanche das crianças, levar para a escola. Põe na salsichinha e vai enrolando. Pode fazer a salsicha inteira. Fica bem. E coloca, ó, já tá uma salsichinha. Se gosta de colocar um ketchup dentro, antes de enrolar, tu pode colocar um pouquinho de ketchup. Esse é um tipo de salgado. Deixa eu fazer. Agora nós vamos fazer um outro tipo de salsicha. Mais um círculo. Aí aqui você vai fazer a gosto, né? Eu gosto de fazer a salsicha, colocar um pouquinho de requeijão. Ou se você preferir, pode pôr um ketchup, uma mostarda, já colocar aqui. A cebola e um tomate. Tá? Aí você vai puxar pra cá. Vai puxar esse pra cá. Vou fazer um sanduichinho. Um outro tipo de salsicha.
Tá, vou fazer mais um aqui. Esse cortador redondo que eu estou usando tem 9 centímetros de diâmetro. Tu pode fazer com um cortador maior, um cortador menor, depende do tamanho da salsicha que tu vai usar, tá? Então, eu coloco assim. Dá pra fazer com ela inteira, né? Fica também gostoso, só que fica um lanchinho maior. Aí vai do teu gosto. Vou pôr um requeijão. O requeijão dá uma cremosidade, fica delicioso. Cebola e tomate. Aqui nós vamos enrolar na forma, deixar crescer. Depois a gente vai passar vai pincelar um ovinho, tá? Um pouquinho, soltando assim, porque ela dá uma encolhidinha, né? Agora eu vou fazer um calzone. Então eu vou deixar mais fininha a massa, para ele não ficar muito grosso. Aí o calzone eu vou cortar nesse cortador de 12 centímetros de diâmetro. Então, esse nós vamos fazer de carne. Eu tinha essa carne aqui já temperadinha na geladeira, que foi de uma esfirra que eu fiz, então eu já vou aproveitar. Então, a gente sempre aproveita o que a gente tem na geladeira de recheio, de carninha. E esse eu vou pôr uma ricota. Creme de ricota, para dar uma cremosidade aqui. Nossa, fica delicioso. Opa, derrubou. Para fechar, vai juntar aqui. Vou apertar bem. Fechar bem, apertar bem para ela não estourar. Então, agora vamos fazer o quê? Agora vamos fazer o de frango, então. Bem fininho, que a massinha, essa massinha de pão, ela cresce, né? Não esquecer que ela cresce. Se fizer grossa, vai ficar muito pão. A massa, ela tá voltando um pouco, ó, que eu não sovei muito. Porque a massa, quanto mais você sovar, mais fácil de abrir ela fica. Eu não sovei muito, então ela tá meio elástica ainda. Nós vamos fazer agora um calzonezinho de frango. E eu vou misturar um pouco o requeijão aqui com o frango, para ficar mais fácil para pôr. Vou pegar com esse aqui. Vou fazer um pequeno. Aqui, ó. Você pode pôr uma azeitona para dar um saborzinho. Aqui, tira o ar, aperta para grudar bem. Esse cortador é pequeno. Eu tenho esse cortador aqui de pastel de forma, coisa que ele tem
Ele é mais baixo aqui, que quando a gente corta, ele já aperta. Aí eu não preciso apertar com o garfo. Ó. Ele faz essa partezinha aqui, fica já apertadinha. Aí eu não preciso apertar com o garfo. Ele já fecha bem. Então, essa massa que sobrou aqui, esse retalho, se a gente for fechar ela agora e tentar abrir, ó, ela não vai, tá? Ó, fica ruim. Então, o que que eu faço? Eu junto ela e deixo ela do ladinho aqui pra ela ir descansando, né? Coloca do ladinho ou coloca dentro de um saco plástico. Deixa fechadinha aqui do ladinho que ela vai descansando pra depois ela abrir mais fácil. Porque ela, senão ela fica elástica e tu não consegue abrir. Essa aqui já descansou, né? Tá, aqui eu vou fazer um outro de carne. Vamos pôr um queijinho. Requeijão. Muito tomate, né? Sempre procura tirar o ar, ó, apertar bem. Vai cortar aqui. Aí você pode fazer aquela viradinha aqui, e além de ficar bonitinho, ele ajuda pra fechar bem. Põe o dedo aqui, ó, vai virar. Já fica empanado bonitinho. Então, essa massinha também fica gostosa se tu quer fazer só um pãozinho sem recheio. Que aí tu faz, porque como ele já é temperadinho, aí depois tu pode fazer um sanduichinho. Então, pode fazer os rolinhos. Aí o tamanho também é do tamanho que você preferia. Pode fazer um pão grande, né? Tu dá uma puxada e vai enrolando. Aí você tem um pãozinho, põe na forma de pão, crescer. Esse aqui nós vamos deixar crescer também para depois a gente ver como é que ficou. Um grande e um pequeno. Essa massa ela é muito saborosa, ela é temperadinha, fica uma delícia. Entendeu? Bem, aqui nós temos algumas opções de modelo da massa. Fizemos a salsichinha com tomate e cebola, a de frango, a de carne, o pequeno. Então, as variedades fica a critério, né, de cada um. Eu gosto sempre de olhar na geladeira o que eu tenho. Se eu tenho presunto e queijo, se eu tenho salsicha, conforme o gosto, né, dos netos e das crianças daqui de casa, eu vou fazendo. E também dá pra fazer só o pãozinho, que é um pãozinho recheado, e depois você come com o que você quer, dá pra fazer sanduichinho. E ele pequenininho, depois só eu vou deixar crescer pra mostrar pra vocês como é que fica. E também dá pra fazer esse pãozinho aqui recheado. Tá? Eu vou fazer um também recheadinho, depois eu mostro pra vocês ele grande, tá? Agora eu vou deixar crescer, né? Porque tem que crescer. Tampar ele com plástico pra ele não criar casca, né? A gente vai deixar assim pra crescer. E depois nós vamos pincelar e assar. Eu vou deixar assar um mais assado pronto pra comer e um menos assado que é pra congelar, tá? A gente vai fazer um pré-assamento pra depois congelar. Que você pode fazer a receita toda, fazer os salgados todos do tamanho que você preferir, grande, pequeno, e congelar. Que serve de lanche para as crianças para a escola, ou quando você quiser fazer um lanchinho, chegar uma visita em casa, você já tem
Um lanchinho é só tirar, colocar no forno ou na air fry e terminar de assar. Então agora nós vamos esperar crescer e levar para o forno. Aqui nós vamos deixar pincelado já com um ovinho. Só um ovo, eu bato a gema junto com a clara, bem batidinha. Só assim, pincelar. Bem de levezinho, que o pãozinho já cresceu, né? Ó, aqui aconteceu, ele rachou, porque a massa eu não deixei ela descansar, eu forcei ela. Então, ela estourou, ó, tá vendo? Por isso que é bom a gente deixar descansar bem, pra depois abrir. Quando ela estiver abrindo e voltando, que ela estiver muito elástica, não é bom, ó. O que acontece é isso aqui, ó, já rachou. Bem, então nós assamos os pães e agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Esse aqui, nós assamos só a massa, né? Vamos desenformar aqui. Olha só, um pão leve, muito leve. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Gente, vocês não têm noção o perfume que tá essa cozinha desse pão. Olha só. Ó, macio. Nossa, muito cheiroso. Esse é o pãozinho sem recheio, tá? Esse aqui nós fizemos com recheio. É um pãozinho que eu recheio com uma carninha moída que eu tinha ali na geladeira. O bom é que a gente usa o que a gente tem em casa, tá? Pode fazer de carne, de frango, tem legumes, brócolis, pode fazer também. Ó, esse ficou recheadinho de carne, carninha moída, tá? E com um queijo também, esse eu coloquei queijo, também ficou bem fofinho, bem saboroso. Vou por aqui, tá? Esses aqui, né, já estão assados, bem douradinhos, tá? Esse aqui tem uma diferença, eu deixei ele mais clarinho do que esse, tá? Esse já é para comer agora, já tá prontinho. Esse eu pré-assei, por quê? Porque eu vou congelar, né? Esses aqui eu vou congelar, que a minha neta vai levar de lanche pra escola. Então, eu tenho congeladinho no freezer. Quando precisa, a gente tira e coloca na air fry ou no forno, que ele termina de assar e de dourar. Daí, ele vai ficar douradinho. Porque se eu congelar ele assim, douradinho, quando eu for esquentar, ele vai ficar mais escuro e vai queimar, né? Então, que ele tá assado, só que ele não tá dourado. Então, quando for consumir, a gente termina de dourar. E outra coisa que eu fiz para mostrar para vocês, lembra aquela massa dos retalhinhos que eu juntei, que eu disse que precisava descansar? Então, eu peguei aquela massa e eu não deixei descansar. Eu abri e forcei ela para ver como é que ficava, né? E olha só, ela quebra, tá? Ó, esse aqui descansou, eu abri a massa bonitinha, não quebrou, né? Esse aqui, ó, ele abriu porque ele não descansou, então ele tava elástico. Quando ele foi crescer, ele estourou, tá? Então, olha aqui, ó, esses aqui eu não deixei descansar. Então, acontece isso, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tem que sempre deixar... Sobrou os retalhinhos, junta, dá uma sovadinha e deixa ele descansar para depois abrir. Se for abrir e ele estiver voltando, deixa descansar mais um pouquinho, tá? Ó, esse aqui ficou bem bonitinho. Não estourou nada, esses aqui também não, né, ó. Esses também não estouraram, ó, ficou bem bonitinho. A salsichinha também ficou bem bonitinha, ó, né. Vamos cortar um aqui pra ver como é que ficou. Vamos ver o que é esse aqui. Esse aqui é o de carne com queijo e requeijão, né, ó. Bem macio, bem maciozinho. Esse aqui eu acho que é o de franguinho. Esse é o de franguinho, também ó, bem maciozinho. Nossa, tá muito cheiroso esse pãozinho. Então é isso, ó. E os modelos, os recheios, tem vários tipos de recheios. Tu pode também fazer tipo esfirrinha com carninha. Tem vários tipos de recheios que tu pode usar. Eu gosto sempre de usar o que eu tenho de geladeira. Às vezes sobra uma carninha moída do almoço, um franguinho.
Dá sempre para aproveitar. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber nossas notificações. E é isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo.